Atividade que ela está relativamente tranquila, tá certo, pessoal? Nós temos aqui o contexto da questão, né, conforme vocês podem ver, mas é uma questão que ela vai trabalhar um pouquinho com o estudo aí dos amplificadores, tá? E especificamente no caso dessa atividade aqui, nós temos um amplificador de classe AB aqui, tá certo? Que nós temos que fazer a implementação dele no software LT Spice, tá? E depois responder algumas perguntas aí sobre esse circuito, tá certo? Bom, pessoal, antes de explicar para vocês como que ele funciona, a função de cada componente, eu vou focar primeiramente na simulação do circuito, tá? E depois a gente vai respondendo aquelas questões e eu vou fazendo comentários aí com vocês sobre o funcionamento do circuito e o que cada um desses componentes estão fazendo aqui, tá? Mas a ideia, então, é que nós temos aqui um amplificador classe AB com um circuito aqui de acionamento, né? Um circuito acionador aqui que é dado por esse transistor Q1, tá? E aí a gente, depois de simular, entra em detalhes melhores ali, certo? Bom, eu deixei para vocês baixarem, tá certo? Lá na pasta do mapa, o arquivo, tá? Do LT Spice para vocês baixarem, mas qualquer coisa é só fazer uma pesquisa no Google que vocês encontram ele ali, tá? De qualquer modo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está dentro aqui da pasta mapa, tá? Esse arquivo aqui. Para baixar ele é só clicar com o botão direito aqui e vir aqui nessa opção fazer download, tá? E aí depois vocês vão instalando ele, né? Vão seguindo os passos ali, é só basicamente avançar, tá? E pessoal, eu me lembro que é uma versão mais atualizada essa daqui, vai ter algum momento ali do software que ele vai perguntar se você quer utilizar a versão antiga, a versão anterior, ou essa versão mais nova. Eu optei por utilizar a versão mais nova, tá? Mas caso vocês optem por escolher a versão anterior, vamos ter o mesmo efeito, né? Os botões são no mesmo lugar e tudo mais, tá? A versão mais nova ela é um pouquinho mais bonitinha, né? Então depois que vocês instalarem e abrirem o programa de vocês, certo? Vocês vão se deparar com um software aqui aberto, né? Que tem exatamente essa característica aqui, tá? Galera, seria legal vocês terem um circuito na mão aí, seja impresso ou caso vocês tenham a possibilidade de trabalhar com duas telas, tá? Porque daí facilita bastante, beleza? Eu vou exibir apenas uma tela aqui para vocês, mas eu estou com um circuito aberto aqui na minha segunda tela, tá? E aí vocês vão acompanhando certinho como é que a gente vai fazer o desenvolvimento, beleza? Então vamos lá, primeiros passos aí com o software, tá? Eu vou vir aqui, ó, nesse comando File aqui, né, ou arquivo, e eu vou selecionar a opção Novo Esquemático, tá? O legal do software é que ele tem atalhos, tá, pessoal? Então, se você selecionar Ctrl N aqui, ele já vai abrir um esquemático novo, beleza? E trabalhar com os atalhos aí ajudam bastante a gente a trabalhar com a produtividade aqui, né? E fazer o circuito mais rápido. Beleza. Depois que eu selecionar essa opção aqui, eu tenho a nossa área de trabalho aqui. E a partir daqui a gente começa a desenhar o nosso circuito, tá? Pessoal, esse componente aqui são os resistores. A gente pode apertar o botão R simplesmente e já seleciona ele, ó. Vendo que o atalho aparece ali entre parênteses, né? Aqui eu tenho a opção de capacitores, tá? Aqui eu tenho, ó, opção de diodos, tá bom? Aqui eu tenho as nossas fontes de tensão, tá? Ó, beleza? E aqui nesse circuitinho integrado aqui nós temos os componentes, tá? São basicamente os principais botões aí que nós vamos utilizar, certo? Então eu vou apertar o botão do resistor ou selecionar ele com a tecla R do teclado, já aparece um resistor aqui, tá? O scroll do mouse, pessoal, a bolinha, ele aumenta ou diminui o zoom para vocês trabalharem um pouco melhor aí, tá? Então eu vou, primeiramente, posicionar mais ou menos os componentes no lugar onde eu quero que fique, para a gente ter o circuito pronto lá, né? Então eu vou colocar aqui, ó, clique, ele já coloca o resistor R1, tá? O resistor R2 eu vou colocar ele mais ou menos por aqui, beleza? Seguindo ali o esquemático que a gente tem, tá? R3 mais ou menos por aqui, beleza? O R4, que é o resistor de emissor aqui, ó, temos algumas perguntas a responder sobre ele, vai ficar nessa posição. E mais aqui na frente, aqui, ó, eu tenho um resistor de carga, né, que é o nosso R5, tá? Que seria, por exemplo, um alto-falante aí ou alguma coisa assim, beleza? Então, eu já posicionei todos os resistores, eu vou dar um ESC para sair do comando, tá? E caso vocês precisem mover, pessoal, as opções para mover são essas aqui, ó, tá? Ó, esse daqui, ó, é o botão de mover, que a gente seleciona com a tecla M, né?
E aqui eu tenho os comandos aí para rotacionar, espelhar e tudo mais, conforme eu vou mostrando para vocês. Então, se eu quiser mover, eu vou apertar o M aqui, ó, tá? M de Maria do teclado. E eu clico e arrasto aqui, ó, tá? E ele já pega o componente, eu posso mover para onde eu quiser e deixo ele aqui, tá bom? Eu posso também simplesmente clicar nele e levar, ó, tá? E o ESC para sair, beleza? Então, M, clico no componente, ó, tá? E posso movimentar à vontade, tá? Então, beleza. O que mais que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de capacitores, né? Então, o capacitor eu aciono com o C aqui, ó, tá? De capacitor. Beleza? Então, eu vou ter um capacitor C1 aqui perto do resistor de carga, tá? Ó. E eu vou ter um outro capacitor que foi chamado de C2 aqui, ó, na entrada do meu circuito. Eu vou deixar esses caras aqui, tá? Aí, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou rotacionar eles, tá? Ó, se vocês passarem o mouse aqui, ó, quando a gente dá um Ctrl R, eu consigo girar o componente, tá? Então, vamos dar um Ctrl R aqui, ó. Aliás, eu preciso selecionar ele primeiro, tá? Selecionei ele aqui e nós vamos dar um Ctrl R aqui. Ctrl R. Não, não é assim não. Oh, meu Deus. Vamos colocar o botãozinho Move para a gente selecionar ele. Tá, ó, ele está movendo aqui. Eu dou um Ctrl R, ó. Aí ele vira, tá? Também estou aprendendo a mexer em algumas funções do software. Geralmente eu uso Proteus, tá, pessoal? Então, ó, de novo, tá? M para mover, eu clico no componente, ó, ele está movendo, aí eu dou um Ctrl R aqui, beleza? E a gente consegue movimentar para todas as direções, tá? Então tá certo, ó. Aqui junto com o R3, se vocês observarem mais abaixo, nós vamos ter dois diodos, né? Então eu vou pegar um diodo aqui, ó, ou clicar no D, né? A gente coloca um diodo aqui, o D1, coloca um diodo aqui, que seria o nosso diodo D2, aproximadamente nessa área, tá? Percebam que nós temos três transistores também, tá, pessoal? É o Q1, que ele é NPN, Q2 é NPN, e nós temos um Q3, que é o PNP. O transistor, pessoal, eu consigo aqui, ó, nessa guia de componentes, tá? Então eu clico nele, ele abre uma janela aqui, com uma lista de vários componentes. Eu vou digitar NPN, simplesmente aqui, ó, tá? Observem que ele já selecionou o NPN aqui, ó. Eu vou dar um clique duplo e ele já pegou o NPN para nós, que seria o Q1, tá? Vou posicionar ele aqui. Ele já fica selecionado aqui o Q2, tá, pessoal? Então eu vou deixar o Q2 mais ou menos aqui, ó, tá? Em diodo resistor. E aí eu vou precisar de um PNP também, né, pessoal? Então nós vamos lá na guia de componentes, nós vamos digitar PNP, tá? É esse cara, dou um clique duplo, ele já vem aqui, então, um transistor de tipo PNP, certo? Vou mover esse capacitor aqui um pouquinho para cá, tá? Para a gente começar a dar forma aqui para o nosso circuito, né? E aí eu quero que vocês percebam que nós só colocamos tudo aqui, só faltaram as fontes, né? Então eu vou pegar uma fonte aqui, ó, esse Vzinho, tá? Que seria o meu V. O V1 ele foi colocado aqui, ó, tá? E o V2 ele foi colocado aqui para a entrada. E aí a gente vai fazendo as configurações de todos os componentes aí na sequência, tá bom? Pessoal, eu vou ensinar vocês primeiramente como é que a gente altera o valor dos componentes todos aqui, tá? Depois eu vou fazer algumas ligações aí e eu vou avançar o vídeo, tá certo? Porque senão ele vai ficar muito extenso, muito comprido aí, e eu acho pouco provável que todos vocês aí fiquem com paciência de assistir, né? Então, ó, primeiro, tá? Como é que a gente vai mudar essa fonte aqui, ó? Eu tô com o ESC, né? Apertei o ESC para ele sair, ele tá só em modo de seleção. Na hora que eu passo o mouse em cima, ele vira essa seta branca aqui, ó, tá? Se eu der um clique com o botão direito, ó, só um clique, botão direito, tá? Ele já abre as opções aqui para a gente poder colocar os valores. Bom, essa fonte aqui, pessoal, ela é uma senoide, né? Conforme vocês viram lá no desenho. Do jeito que tá aqui, ela tá com uma fonte DC, ó, tá? Então, se eu venho aqui nessa opção Advanced aqui, tá? Eu tenho a senoide aqui, ó, nessa terceira opção. Então, nós vamos colocar para essa senoide, ó, uma tensão de offset, tá? Na verdade, assim, a configuração dela é essa, mas eu não preciso nem colocar, tá? Que aí ele já fica como zero por padrão. Então, eu não vou colocar offset. Aqui, ó, Vamp seria a amplitude da tensão, essa que nós vamos colocar. Se vocês observarem lá, ele é 0,5, tá? Então, ó, aqui na amplitude, ó, eu vou colocar 0,5, beleza? E o próximo campo que a gente precisa seria o campo da frequência, ok? Ó. A frequência, se vocês observarem, ele está valendo 200 lá, né? Então, nós vamos colocar 200 aqui, tá?
Eu vou aproveitar e vou colocar o 0 aqui para offset também, que não vai fazer mal nenhum. Aí, o restante aqui, a gente não precisa preencher mais nada, tá? Quando a gente dá um OK, percebam que ela já vira uma senoide, tá? Ó, 0 de offset, 0,5 de amplitude e 200 aqui para frequência. Seria 200 Hz, ok? Capacitor C aqui, pessoal, ó. Só de passar o mouse, tá? Ele vira essa setinha, beleza? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Dou um clique com o botão direito, tá? E aqui no valor da capacitância nós vamos alterar o valor dele, beleza? Eu vou digitar 1 aqui, ó, tá? Que é o valor que foi dado ali no circuito pra gente. Eu dou um OK. Percebam que ele já fica aqui, tá? Eu estou mexendo com o zoom aqui, pessoal. Estou vendo que a minha tela aqui ela está saindo, né, do esquadro, tá? Em qualquer momento, pessoal, do circuito que vocês apertarem o espaço, ó, tá? Ele vem e enquadra o circuito inteiro na tela para vocês poderem fazer as alterações. É uma ferramenta bem legal, né? Então vamos lá, alterando o R1, ó, certo? Então eu vou clicar aqui, beleza? E nós vamos colocar 100K nele, tá bom? Vamos dar um OK. Aí a mesma coisa para o R2, tá, pessoal? Aí vocês vão fazendo isso para todos os resistores. Ó, botão direito, um clique só, o R2 ele vale 15K, tá? E a gente dá um OK aqui, beleza? Bom, para os resistores é igual, vocês vão colocando os valores deles ali, tá? Eu não vou colocar todos aqui, beleza? Agora aqui o diodo, pessoal, ó. O diodo ele tem um modelo que foi selecionado, é um diodo de sinal que está ali no circuito, e é um diodo N4148, né? Então eu vou, mesmo jeito, ó, dou um clique com o botão direito. Aí nós vamos selecionar aqui, ó, Pick New Diode aqui, ó, tá? Quando eu clicar nele, ele vai abrir uma lista de opções aqui com vários modelos de diodos, ó. O N4148 é o segundo aqui, e eu dou um OK, beleza? A mesma coisa para o D2 aqui, ó. Clica nele, pegar um novo diodo aqui, um N4148 a gente dá OK. Certo, gente? Beleza? Então tá. Aí, para os demais resistores, vocês façam as alterações. Eu queria mostrar para vocês uma situação sobre esse transistor Q3 aqui também, porque a gente precisa espelhar ele e inverter ele aqui também, tá? Então, eu vou selecionar o comando de mover, ó, M do teclado, eu vou clicar nele aqui, ó, só para ele se mover, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, na verdade eu esqueci aqui como é que é o comando de espelhar ele, deixa eu só verificar isso aqui. É esse comando aqui, ó, mirror, tá? É o Ctrl E aqui, ó, beleza? Então, eu vou mover, ó, M, seleciono e dou um Ctrl E aqui nele, tá? Ctrl E, ele espelhou desse jeito aqui, beleza? E aí eu vou dar um Ctrl R, tá? Para ele ir rotacionando, beleza? Então, eu fiz as duas rotações nele ali. Tudo bem, pessoal? Certo? Qualquer situação é só vocês me chamarem, tá? Eu vou fazer de novo aqui, ó, beleza? Deixa eu pegar um PNP aqui, só para mostrar para vocês novamente, tá? Depois eu apago ele, tá? Então eu vou apertar aqui, ó, o M para mover, seleciono o componente, ó, tá? Aí eu dou um Ctrl E que ele espelha no eixo X, tá? E depois um Ctrl R que ele vai espelhando ali no eixo Y, ó, certo? Duas vezes o Ctrl R e ele fica do jeito que ele tem que ficar. Tá bom, gente? Beleza? Ah, caso eu queira deletar o componente, tá? Eu posso, botão de mover aqui, ó, M, tá? Clico, arrasto aqui e aperto Delete. Aí ele abre essa tesourinha aqui, ó, e a gente clica nessa tesourinha, tá? Ou podemos excluir ele aqui também com esse botão aqui, tá? Então, beleza, o transistor foi espelhado, faltou a gente configurar então essa fonte aqui, e o capacitor C1 aqui, nós temos uma situação também sobre ele. Vamos lá. C1, tá? Vou clicar nele aqui porque o capacitor C1, se vocês observaram, ele é eletrolítico, certo? Nós vamos colocar aqui, ó, selecionar o capacitor, tá? E, pessoal, eu vou pegar aqui qualquer capacitor que esteja escrito eletrolítico, certo? Ó, tá vendo? Ó? A gente vai baixando aqui, tá? E ele já mostrou aqui, ó, All Electrolytic, e o valor dele é 10.000 microfarad, ó, tá? Eu posso selecionar esse aqui, ó, beleza? E dar um OK, que ele já muda, ó, para eletrolítico de 10.000 microfarad aqui. Ou vocês poderiam selecionar qualquer eletrolítico e digitar o valor dele também, que dava certinho, tá? Mas vocês têm que selecionar o eletrolítico lá, tá? E por fim, a nossa última fonte aqui, que essa daqui é uma fonte de tensão CC, né? Ela é contínua, tá? Então eu vou dar só um clique com o botão direito. Aqui eu não vou precisar colocar em Advanced porque ela já é CC, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 12V
12 volts, tá? E esse resistência em série aqui seria a tentativa de simulação real aqui do gerador, né? Vou lembrar que todo gerador ele é composto por uma fonte de tensão ligado em série com uma resistência, tá? Então, essa resistência em série aqui do nosso gerador, ela vale 0,01, conforme está descrito ali no nosso problema, certo? Beleza, percebam que já apareceu aqui igualzinho tá lá, tá? Bom, aí os resistores vocês alteram os valores aqui e tudo mais, certo? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz as ligações aqui, tá? As ligações têm esse comando aqui, ó, wire, tá? Que é fio, né? Ou o comando W, tá? Então eu posso apertar o W, ó. O meu cursor ele fica desse jeito aqui, beleza? E ele é fácil de desenhar, tá, pessoal? Então eu vou ter que ligar, por exemplo, esse resistor aqui no R2, ó. Mas percebam que eles estão desalinhados, né? Então eu vou tirar aqui, ó, vou dar um M, vou clicar, vou trazer um quadradinho aqui só para o lado, né? Uma posição aqui para o lado, tá? Aperto W de novo e eu consigo vir, ó. Clico e clico de novo, tá? Aí para eu ligar o C2, pessoal, ó, eu clico, trago o C2 até no fio e clico aqui, ó. Ele já faz o nó certinho, tá? Para ligar aqui, ó, a gente vem, clica e desce, tá? E aí percebam que a gente tem uma ligação aqui pelo lado de baixo. Vou parar mais ou menos aqui. Vou vir aqui e vou ligar aqui, ó, nesse resistor. Clicamos e ligamos aqui. Pessoal, muito importante que vocês observem se o nó ele é feito aqui, tá? Ó, porque, por exemplo, esse transistor aqui, tá? Ele tem que ser ligado bem aqui, ó, nesse nozinho, beleza? Então eu vou mover os caras ali todos ali em cima, beleza? Vou apertar o M aqui, ó, clico, arrasto e consigo mudar todo mundo de posição, tá bom? Vou deixar o transistor na mesma linha. Vou aumentar o meu zoom aqui, W para desenhar o fio. E aí eu clico do transistor até lá, tá? Então é muito importante que vocês observem se o nó foi feito aqui, ó, porque daí a gente garante que a ligação ela está completa, tá, pessoal? E daqui para frente, ó, tá? Vocês vão movimentando, ó. Por exemplo, o meu resistor R já estava ligado, ó, beleza? Então eu quero que vocês percebam que o fio ele não é igual ao Proteus, que o fio vai acompanhando, tá? Então eu posso deletar algumas coisas aqui, beleza? Delete, delete, tá? E fica ali na mesma linha, eu aperto o W aqui para trazer e arrastar ele para cá. Beleza? Chegou aqui, dou um clique, chegou aqui, cliquei, ele veio e fez o nó, tá? Coisa muito importante aqui, pessoal, que não podemos esquecer, tem um símbolo de terra, tá certo? Para dar referência para o circuito. Só vou ligar os componentes embaixo aqui, ó, tá? E vamos colocar aquele terra ali para mostrar para vocês. E eu vou deixar assim e vocês terminam as ligações, tá, pessoal? Aperto espaço para ele enquadrar, tá? Ó, diminui um pouquinho, aumenta. Aperto ESC para sair. Pessoal, o terra é esse símbolo aqui, ó, é um ground, tá? Eu clico nele, vou colocar ele aqui embaixo, mais ou menos, ó. E aperto o W aqui para a gente poder ligar ele ali em cima, tá bom? Beleza? Então, esse cara aqui a gente tem que ter ele, tá? Então, agora eu vou terminar o desenho do circuito aqui, pessoal, e eu já volto aí com vocês, tá? Para que a gente possa executar o passo aí de simulação, beleza? E aí a gente vai vendo certinho ali como que nós vamos resolver as perguntas do mapa, tá? Bom, pessoal, voltei aqui então, tá? O circuito ele tá todo desenhado aí, tá certo? Do jeito que foi pedido pra gente, tá? E aí, então, a gente vai ter que começar a partir de agora a tirar uns prints aí da tela, né? Porque ele pede para a gente implementar o circuito, tá? Então, só lembrando, né? Vocês podem apertar o botão Print Screen aí. Eu geralmente uso aquele comando, o botão do Windows, o Shift e o S, tá? Windows, Shift e S. E ele dá aquele print localizado, a gente escolhe a área de trabalho, tá? Então, eu venho aqui, clico e arrasto, ó, tá certo? Ele dá um print e fica lá na memória dele. A hora que você abrir o Word e dar um Ctrl V, ele já cola lá, tá certo? Então, a gente consegue dar um print fácil aí. Então,